A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Juízes, capítulo de número 9 e versículo de número 52 ao 56, que vai nos dizer assim: Abimeleque veio até a torre, pelejou contra ela e se chegou até sua porta para a incendiar. Porém, certa mulher lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e lhe quebrou o crânio. Então chamou logo ao moço, seu escudeiro, e lhe disse: Desembainha tua espada e mata-me, para que não se diga de mim, mulher o matou. O moço o atravessou e ele morreu. Vendo, pois, os homens de Israel que Abimeleque já estava morto, foram-se cada um para a sua casa. Assim Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai por ter aquele matado seus 70 irmãos. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Irmãos, nós vemos aqui que Abimeleque, ele colheu aquilo que ele plantou. Ele fez o mal contra os seus irmãos e houve uma colheita. Não tem como, não tem a possibilidade, irmãos, do ser humano fazer o mal e achar que não vai ter uma colheita. Tem pessoas que pensam que porque Deus é longânimo, porque Deus dá oportunidade para se arrepender, não vai ter uma colheita. Ai daqueles, irmãos, ai daqueles que caírem nas mãos do Deus vivo para que ele execute justiça. Ai daqueles que não haja arrependimento em seus corações pelas suas próprias maldades. Abimeleque havia matado os seus irmãos e a Bíblia diz que ele se declarou rei. No capítulo de número 9 de Juízes e versículo de número 5 vai nos dizer: Foi à casa de seu pai, a Ofra, e matou seus irmãos, os filhos de Jerubaal, 70 homens, sobre uma pedra. Porém, Jotão, filho menor de Jerubaal, ficou porque se escondera. Aqui nós observamos que o único que ficou, que foi Jotão, ele ficou porque ele se escondeu, mas os outros 70 morreram. Morreram porque o próprio irmão chamado Abimeleque matou a eles e começou ali a reinar, se declarou rei. Ele era filho de Gideão. Nós observamos, irmãos, que a maldade deste homem não ficaria sem paga, porque Deus é justo e chegou um momento em que ele morreu. E eu vou te falar algo aqui da parte de Deus. O nosso Deus não deixará sem paga a maldade que te causaram. Deus, me feriram demais. Deus, fizeram mal contra a minha vida sem causa. Tem pessoas aqui que bem estão entendendo o que Deus está falando. Tem pessoas que se levantaram contra mim de maneira terrível, mas eu entreguei nas mãos de Deus. E Deus está dizendo: você entregou nas minhas mãos e eu vou executar justiça. Declare comigo: eu creio que o meu Deus vai executar justiça, porque eu entrego os meus inimigos nas mãos dele. Eu creio que o meu Deus vai executar justiça, porque eu entrego os meus inimigos nas mãos dele. O que eu acho, irmãos, interessante é que a palavra do Senhor é clara ao nos dizer que Deus fez tornar sobre Abimeleque o mal que fizera a seu pai e aos seus irmãos, a casa de seu pai. Porque Deus é justo. Deus agirá sempre de forma correta. Pode ser com quem for, irmãos. O que o homem vier a fazer, haverá colheita. Houve uma colheita para Abimeleque. Eu vou lhe dizer algo, e foi algo vergonhoso para ele. Porque um homem que morria às mãos de uma mulher, irmãos, era algo terrível antigamente. Então nós observamos que o nosso Deus permitiu que Abimeleque passasse por isso, por esta vergonha. E tem pessoas que Deus, ele vai executar uma justiça tão grande que você vai lembrar desta palavra: esta pessoa está pagando o mal que ela fez. Esta pessoa está pagando aquilo que ela mesmo procurou, ela mesmo abriu a cova, ela mesmo fez o mal para os outros e hoje há uma colheita sobre a vida dela. Muitas vezes a gente conhece o exterior do ser humano, mas o interior quem sabe é Deus, e às vezes a gente não vê Deus executando justiça na hora. Tem muitas pessoas que pensam que Deus não faz justiça porque vê o tempo passar, porque Deus é longânimo. E porque Deus é tardio em irar-se. Aí pensa: a justiça de Deus demora. E Deus está dizendo: não, a minha justiça não demora, ela chega no tempo certo, mas ela chega. Declare comigo: o meu Deus é justo. Chega um momento em que a justiça vai chegar. O meu Deus é justo e chega um momento em que a justiça vai chegar.
Está chegando este momento na tua vida. Eu não sei quem foi o Abimeleque que te fez um grande dano, porque eu estou falando aqui, irmãos, não é de qualquer coisa, de uma palavra maldita. Eu não estou falando aqui de pessoas que fizeram mal, às vezes até sem perceber, porque nós seres humanos somos falhos, né? E às vezes ferimos alguém sem perceber. Mas eu estou falando aqui de gente que fez o mal sabendo, consciente. Eu estou falando aqui de consciência. Eu estou falando de gente que tem consciência de que ele feriu, de gente que tem consciência de que tentou lançar você na sepultura, de gente que tem consciência de que tentou destruir o teu casamento, a tua empresa, as tuas finanças, a vida dos teus filhos. Eu estou falando de gente que tem consciência. Porque Abimeleque sabia muito bem o que ele estava fazendo. E tem gente, irmãos, que quer se fazer de inocente, mas sabe muito bem o que está fazendo. Sabe muito bem o porquê vai pagar. Porque Deus é tão justo e tão perfeito, irmãos, que quando o ser humano está pagando, ele mostra o porquê. Você vai observar que depois da morte de Abimeleque, a palavra do Senhor diz que Deus fez tornar sobre ele o mal que ele fizera a seu pai, por ter ele matado os seus 70 irmãos. Ou seja, Deus é tão justo que Deus fez ele colher. Foi na mesma hora que ele pegou os irmãos e matou? Não. Foi depois. Aí às vezes você vê pessoas aí vivendo, né? Ai, irmã, tá vivendo aí a vida parecendo que não me fez nada. Tá aí viajando, passeando, curtindo, se alegrando no que ele acha que é alegria, no que ela acha que é alegria, né? Nas coisas do mundo. E eu estou aqui parecendo que eu que fiz o mal. E Deus está dizendo, fica na tua, minha filha. Fica na tua, porque eu sei o momento certo de paralisar Abimeleque. Deus não é injusto. Deus trouxe pessoas aqui para que você coloque na tua mente que ele não é injusto, viu? Que ele tem a resposta no tempo certo. Declare comigo, eu sirvo a um Deus justo que tem a resposta no tempo certo. Eu sirvo a um Deus justo, isso mesmo, justo, que tem a resposta no tempo certo. Abimeleque fez o mal. Deus foi dando corda, mas quando chegou o tempo de Deus, a Bíblia diz que uma mulher pegou e lançou uma pedra superior de moinho sobre a cabeça de Abimeleque e quebrou o crânio dele. Ou seja, ele morreu de uma forma humilhante. A Bíblia deixa bem claro que foi a mulher que quebrou o crânio dele. Por mais que ele pedisse para que o seu escudeiro viesse e lançasse a espada sobre ele, nós observamos, irmãos, que quem iniciou foi a mulher. Fazendo com que Abimeleque tivesse uma morte humilhante. Irmãos, Deus sabe como executar justiça. Tem pessoas que a gente vê sofrendo, passando por tantas coisas, e Deus está dizendo, isso é a minha justiça. Tem gente que é Deus tratando, tem gente que é Deus moldando, mas tem pessoas que é porque não se arrepende, aí toca onde não deve. Aí fazem o mal para os servos de Deus. E Deus é justo. E Deus sabe como trabalhar e sabe também como executar justiça. Aí Deus vai lá e toca. Aqui era algo que Deus estava executando, uma justiça, porque Abimeleque tocou nos seus irmãos, nos filhos de Gideão, que eram irmãos dele. Então nós observamos, irmãos, que tudo que o homem planta, ele colhe. Há uma colheita sim, porque há um Deus no céu. Se não houvesse um Deus poderoso no céu, o ser humano poderia fazer o que quisesse, que não dava em nada, e o mundo estaria perdido, e a gente sabe disso. Mas como há um Deus poderoso, como há um Deus justo no céu, um Deus grandioso, um Deus que não muda, um Deus, irmãos, que age com justiça, que tem balança justa, ele executa a justiça no tempo dele de maneira perfeita. Declare comigo, eu creio que Deus vai executar justiça no tempo dele de maneira perfeita. Eu creio que Deus vai executar justiça no tempo dele de maneira perfeita. E não é dizer, irmãos, que os inimigos não vão lembrar do mal que fizeram, não, porque eles vão lembrar. Vão lembrar da maldade que eles mesmos plantaram. Porque a colheita chega. Gálatas, capítulo de número 6, e versículo de número 7 vai nos dizer, não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ou seja, a semeadura, se for boa, tem uma colheita boa. Mas se a semeadura for ruim, vai ceifar coisas ruins. Vai colher coisas ruins. Abimeleque estava colhendo o mal que ele plantou. E tem pessoas que nitidamente você vai lembrar dessa palavra, minha irmã. Quando você vê Deus fazendo justiça, você vai lembrar que Deus está fazendo ela, que Deus está fazendo ele colher aquilo que eles mesmos plantaram. Declare comigo, eu creio que Deus está trazendo colheita para os meus inimigos. Eu creio que Deus está trazendo colheita para os meus inimigos. Quem vai fazer essa justiça não é você, é Deus. Entregue os teus adversários às mãos do Senhor, porque a Ele, irmãos, pertence a vingança. Ele diz isso na palavra dele, é Ele quem retribui.
É Deus, irmãos, que dá a paga de cada um. E essa paga que Abimeleque estava recebendo aqui, era o próprio Deus que estava dando para ele. Porque ninguém pensa que vai fazer o mal e vai ficar triunfando. Abimeleque achou que ia matar os 70 irmãos dele e depois ele ia reinar tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Tem gente que é assim, né? Coloca uma pedra e acabou. Deixa esse passado pra trás e vamos viver o agora. Deus tá dizendo, ei, não é assim não, viu? O homem que fez o mal, a mulher que fez o mal, que não se arrependeu, não pode colocar uma pedra lá atrás e fingir que nada aconteceu e seguir a sua vida vivendo tranquilamente e perfeitamente. Isso só aconteceria se não houvesse um Deus justo no céu. Isso só não aconteceria se Deus não fosse justo. Mas como Deus é justo, meu irmão e minha irmã, Ele mesmo executa a justiça. Ele mesmo diz assim, ó, o tempo da paga chegou. Ele mesmo diz assim, eu vou paralisar os teus adversários, porque Ele sabe o momento de agir, Ele sabe o momento de trabalhar. Nós vemos nitidamente isso aqui na história de Abimeleque. O próprio Deus executou justiça. E vai ter pessoas, irmãos, que vão colher o que elas te fizeram. Tem pessoas aqui que ficaram com problemas psicológicos por causa de injustiças. Tem pessoas aqui que por causa de calúnia, de fofoca, perdeu amizades, perdeu família, perdeu ministério. O Senhor está dizendo, eu sei quem é justo e sei quem não é. Porque o nosso Deus, irmãos, Ele tem uma balança justa. Então Ele sabe o momento certo de agir. E Ele está dizendo, eu mesmo vou fazer justiça. De uma forma humilhante morreu Abimeleque. Porque ele tocou onde não devia e Deus vingou. E Deus fez justiça, sim, Deus vinga. Deus faz justiça. Nós não podemos nos vingar, mas a vingança pertence ao Senhor. Declare comigo, eu não vou me vingar dos meus inimigos, pois a vingança pertence a Deus. Eu não vou me vingar dos meus inimigos, pois a vingança pertence a Deus. Os teus inimigos não têm que temer a você, os teus inimigos têm que temer ao Deus que você serve. Porque a partir do momento que alguém toca no projeto de Deus, a partir do momento que alguém toca em homem e mulher de Deus, automaticamente, irmãos, Deus vai executar justiça. Deus vai fazer conforme o querer e a vontade dele. A vontade de Deus não é minha nem sua. Você observa aqui, ele achou que ele conseguiria, com o plano dele, executar aquilo que ele queria. Mas a Bíblia deixou bem claro que o plano de Deus prevaleceu. Qual era o plano de Deus naquele momento? Contra Abimeleque era a justiça, irmãos. Era ele pagar pelo que fez. O ser humano que vive a vida achando que não vai pagar pelo que está fazendo, tá errado. Tá errado. É por isso que a gente tem que fazer o bem. É por isso que a gente não pode passar por cima de outras pessoas para obter aquilo que a gente quer. É por isso que a gente não pode invejar os outros, lançar palavra de maldição, que a gente não pode querer o mal dos outros, nem fazer oração contrária, porque aquilo que o homem plantar, irmãos, ele colhe, a colheita. Que a nossa colheita seja boa, que a nossa colheita seja abençoada. Deus tem coisas boas para aqueles que plantam coisas boas. Você entende isso? Ah, irmã, mas eu sirvo um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus maravilhoso, um Deus bom, um Deus que me ama e que Ele faz a vontade dEle conforme o que Ele quer, mas que Ele também é Deus de paz, é Deus de amor, então Ele não vai tocar em mim, Ele não vai fazer justiça. Quem te falou isso? Não ache que a graça de Deus te isenta de passar pela justiça. Tem muita gente que pensa que por estar no tempo da graça, Deus não vai executar justiça. Ah, Deus é longânimo, lá daqui a uns 10, 15, 20 anos, eu vou lhe dizer um negócio, viu? A justiça antes, ela demorava um pouco, mas agora não tá demorando mais não. Pode observar a partir de agora, se as justiças não vão começar a acontecer rápidas, sabe por quê? Jesus está voltando, irmãos. E o que Deus tiver para fazer nessa terra, Ele vai fazer com muita velocidade. Assim como as coisas boas virão para as nossas mãos com muita velocidade, as justiças também começarão a acontecer muito rápido. Tem pessoas aqui que esperaram anos por uma justiça, mas de agora em diante você vai começar a ver justiça e você vai começar a ver Deus agindo mais rápido por justiça, porque Jesus está voltando. E o que o homem plantar, ele não fica sem paga. Declare comigo, Deus não vai deixar os meus inimigos sem paga. Deus não vai deixar os meus inimigos sem paga. Abimeleque pensou que ia conseguir, irmãos, continuar fazendo mal e tendo êxito, matando seus 70 irmãos, se declarou rei e a vida seguindo, né? Tem gente que tá assim, fez o mal, te feriu, te caluniou, tentou destruir tua casa, fez obra contrária pra você e tá aí vivendo, né? Eu vou viver minha vida, agora eu vou aqui fazer minha faculdade, agora eu vou aqui fazer isso, eu vou aqui fazer uma viagem em família, eu vou aqui reformar minha casa. Tem gente que tá vivendo assim, irmãos, parecendo que não tem um Deus justo na terra, parecendo que Deus não está observando
observando tudo, porque Deus, como ele está no céu, ele também está na terra. Ele está ao lado dos seus filhos para executar justiça. Aí tem um bocado de gente fazendo milhões de planos e esquecendo que Deus cobra o que foi feito contra ti. Que Deus faz justiça. Abimeleque achou que ia reinar por muito tempo, né? Tem pessoas que estão achando que o tempo de paz, o tempo de alegria na casa delas vão continuar durando, mas não vai não, viu? Não vai não, porque o próprio Deus, dentro da palavra dele, está dizendo: o meu tempo está chegando, eu estou marcando encontro com Abimeleque. Declare comigo: o meu Deus está marcando encontro com os meus adversários. O meu Deus está marcando encontro com os meus adversários. E quando Deus marca encontro, irmãos, é para executar justiça. Quando Deus marca encontro, é para que ele venha paralisar os nossos inimigos conforme a vontade dele. Declare comigo: o meu Deus vai paralisar os meus inimigos e será conforme a vontade dele. O meu Deus vai paralisar os meus inimigos e será conforme a vontade dele. Deus está deixando bem claro para você que o tempo da justiça chegou, não vai chegar não. Poderia ser até uma palavra que Deus viesse a dizer aqui para você que está chegando o tempo da justiça, não. Eu estou dizendo para você, respaldada nesta palavra, que chegou o tempo da justiça, chegou o tempo de Abimeleque pagar. Chegou o tempo de colheita. O Senhor está dizendo para você, através da palavra dele, que chegou o tempo da justiça de Deus. E quando chega o tempo da justiça de Deus, irmão, ninguém pode validar. Ninguém pode revogar. Chegou um tempo em que você vai ver muitas pessoas passando por muitas coisas. E isso aí é reflexo daquilo que elas fizeram no passado. Isso aí é colheita do plantio delas, a semeadura delas no passado. Que elas acharam que não ia ter uma colheita. Mas tem, irmãos, tudo que o homem plantar, certamente colherá. Abimeleque estava colhendo. E existem pessoas que colherão o mal que elas plantaram contra ti. Não pense que porque Deus estava dando oportunidade, ele não vai executar justiça, não. Ele vai executar justiça, sim. É porque Deus é longânimo, ele estava dando oportunidade para que houvesse arrependimento. Mas a partir do momento que ele vê que não tem arrependimento, ele começa a executar justiça. É tudo no tempo de Deus. Chegou o tempo de Abimeleque vir a morrer de forma humilhante. E tem pessoas que serão tocadas. Eu não sei qual tipo de justiça que Deus vai fazer. Mas o Senhor está dizendo, será de forma forte. Eu estou te preparando, porque eu vou começar a fazer justiça. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, amém? Que nós vamos estar orando por sua vida. E você quer aceitar a Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar em nome de Jesus? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Senhor, para te agradecer, Pai, por esta palavra, te agradecer, meu Senhor, pela tua bondade, pelo teu agir, meu Deus, pelo teu cuidado para conosco. Obrigada, Senhor, por ser justo juiz, obrigada por executar justiça conforme a tua vontade e o teu querer. Senhor, eu creio, Pai, que aquilo que fizeram aos teus filhos não ficará sem paga. Ah, Pai, pessoas agiram com injustiça, pessoas fizeram perversidades, fizeram mal, como Abimeleque fez aqui com os próprios irmãos. Teve gente que não teve consideração, Pai, com teu filho, Pai, com a tua filha, e por isso o Senhor vai fazer justiça, e por isso o Senhor mesmo, meu Deus amado, vai trabalhar, mostrando para aqueles que fizeram o mal, que o Senhor não deixa, Pai, o mal que foi feito contra os teus filhos sem uma paga, mas o Senhor faz justiça. Deus, eu creio que chegou o tempo da justiça, não vai chegar, não está chegando, mas já chegou, um tempo em que o Senhor começará a executar justiça com muita velocidade, muito rápido, Pai, pessoas plantarão e colherão com muita velocidade, porque, meu Deus, eu creio que é chegado um tempo, meu Deus, em que o teu filho amado está voltando, e o Senhor vai começar a organizar muitas coisas que está fora do lugar, inclusive o Senhor vai começar a fazer muitas justiças, Pai, para que muitos entendam que o teu povo tem um dono. Pai, eu te peço que em nome de Jesus Cristo o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida, perdoe as falhas e os pecados, lance nas profundezas do mar. Espírito Santo vai dando direção à vida, à história, aonde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor,
por cada alma que tem se rendido a ti, vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Pai, eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários, que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, trazer assinatura, causa ganha na justiça, aprovação para aqueles que precisam ser aprovados, que cada nome, cada pedido seja visitado aqui de maneira detalhada, que haja testemunho, Pai, que haja milagre para a honra e glória do teu nome, Jesus, para que o teu povo venha contar, venha testemunhar os teus feitos, Pai. Eu te peço, meu Deus, que em nome de Jesus Cristo, meu Pai, o Senhor possa executar a justiça e preparar os teus filhos também, porque tu és o Deus que dá estrutura hoje para que eles possam contemplar a tua justiça na terra. É em nome de Jesus Cristo, Pai, que eu te peço e te agradeço crendo na nossa vitória. Amém. Deus diz para você que Ele é justo, que Ele sabe todo o mal que te causaram, Ele sabe quem foi o Abimeleque que tentou destruir os planos, os projetos que Deus determinou para a sua vida. Ai de você, se não fosse Deus na tua história, não é verdade? Você está aqui porque Deus te sustentou. O mesmo Deus que te sustentou, que te guardou, que te livrou dos teus inimigos, é o Deus que está prestes a executar uma grande justiça. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra, em nome de Jesus, declare amém.